Cruzeiro hoje em dose dupla, com Emerson Pansieri e com Guilherme Pio. Vamos chamar o Pio, tá recebendo novidades aí do Cruzeiro. Um abraço para você, Pio. Um abraço para você também, Cirilo, e para todo mundo que se liga aqui no Rádio Esportes. O atacante Caio Jorge, de 22 anos, desembarcou no fim da manhã de hoje aqui no aeroporto de Confins para assinar contrato de 5 anos com o Cruzeiro. O jogador já se dirigiu à Toca da Raposa 2, vai passar por exames médicos, dando tudo certo com os parâmetros analisados pelo Clube Celeste, vai assinar esse contrato então com o time da Toca da Raposa 2. O Cruzeiro faz aí mais uma contratação na era Pedro Lourenço. Cruzeiro adquirindo aí os direitos econômicos do Caio Jorge por cerca de 4 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais, além de bonificações por obtenção de metas, segundo estipula o contrato do Caio Jorge com o Cruzeiro. A venda do Caio Jorge para o Cruzeiro. O Caio Jorge pertence à Juventus, time muito conhecido, tradicionalíssimo na Europa, mas estava emprestado ao Frosinone, que acabou rebaixado à segunda divisão italiana. Vamos ouvir então o Caio Jorge nessa chegada aqui no aeroporto de Confins. Estou muito feliz e motivado, vou fazer os exames agora e só posso falar mais depois dos exames, tá bom? Mas essa mudança de fase na sua vida, o que você imagina agora voltando ao Brasil, chegando ao Cruzeiro? Eu tô imaginando grandes coisas, um projeto muito bom que me proporam e agora dar continuidade no trabalho e mostrar do que eu sei fazer. Se der tudo certo... Tô 100%, tô bem. Se der tudo certo, vai encontrar um grande parceiro seu, o Verón, que tá no Cruzeiro, inclusive chegou há pouco tempo aqui. E o Arthur Gomes. Verón, Arthur, todos meus amigos, o Gasolina também, já falei com eles e esperar os exames aí pra dar certo, tá bom? Praticamente em casa, então. Pra você. Tudo, né? Tô retornando aqui em busca de um grande objetivo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Cara, seu pai é cruzeirense, isso influenciou realmente na sua decisão? Também, ele é cruzeirense roxo e ele está muito feliz. Por que escolheu o Cruzeiro? O que pesou para escolher a proposta do Cruzeiro? Foi um projeto muito bom, que me agradou bastante. E além de ser um clube grande, estou motivado a jogar novamente aqui no Brasil. É isso, Cirilo. Caio Jorge, então, aqui no aeroporto de Confins, falando sobre a chegada ao Cruzeiro. Ele que deve, muito em breve, ser oficializado como mais um reforço do Clube Celeste. Boa, Guilherme Pio, recebendo Caio Jorge, novo centroavante do Cruzeiro. Tá na área, Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde para você também, Cirilo. Grande Ale Oliveira, Léo Figueiredo também, toda a nação celeste. Eu falo em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. E aí agora é o seguinte, o Caio Jorge faz esses exames, né? E vai agora também assinar esse contrato, né? Vai fazer esse contrato com o Cruzeiro de 5 temporadas, jogador que mostrou muita vontade também nessa equipe celeste, pelo menos nessas palavras aí com o Pio, nesse desembarque na equipe celeste para ajudar o time dentro de campo e ser realmente um atacante para fazer gols. O Cruzeiro precisa desse reforço, precisa de outros jogadores também, foi mapeado pelo Alexandre Matos e pelo Pedrinho, e aí o Cruzeiro também espera fechar outras negociações. Mas sobre o Caio Jorge, vale lembrar que é a mesma toada do Cássio. Aliás, hoje o Cássio fazendo aniversário, ganhou o bolo da esposa, todo personalizado com o Cruzeiro. Ele agora tem essa missão no Cruzeiro, o Caio Jorge e o Cássio, a partir do dia 10 de julho, quando se abre a janela. Cirilo? Pois é, novidades aí importantes, né? O Cruzeiro vai ter um período, né, Pansieri, para esses caras aí também, claro, se apresentarem, passar pro treinamento, caso que o do Cássio já tá acontecendo, inclusive. Vale o que eu disse no bloco anterior. Quem for contratado agora, joga na mesma data, depois de 10 de julho, não adianta. Né? Exatamente, por isso que eu falei. Se vai chegar, já chegou o Caio Jorge, vai chegar o Cássio já tá aí, tá chegando o Caio Jorge, ambos, né, e outros reforços também, o Cruzeiro vai preparar fisicamente, vai preparar na parte tática, para que quando tem a abertura da janela, Cirilo, olha a coisa do futebol, hein? Por 3 dias, esse jogo seria contra o Corinthians, verdade, em casa, o do Cássio, né? Mexeu no calendário do brasileiro, o jogo passou pra frente. Exatamente. Mas então, esses atletas sendo preparados não para agora, mas pro dia 10 de julho. Boa. Ô Ale, a gente falava muito sobre prioridades, né, de contratação, quando falávamos que o Cruzeiro certamente, em quantidade, também vai contratar para essa janela do meio da temporada. Contrata o goleiro,
contrata o centroavante. As prioridades foram atacadas? Qual que é o próximo passo, hein, Ale? O próximo passo também já tá adiantado, né? Que é um zagueiro, né? Você pegar aí um mina desse aí, né? A Mina de Fé, lembra? Lembro. Você que é do samba Pastor conhece. Vaguinho. Exatamente. Mas o Mina seria providencial aí para fortalecer o sistema defensivo, porque você sabe que o torcedor já começa a montar junto com o Pansieri ali um Cruzeiro diferente, né, para a segunda parte do campeonato. Você já tem um goleiro do nível do Cássio, um goleiro pá, né, que a gente fala. Tem 2 bons laterais. Você tem o Mina e coloca um dos 2 ali para jogar com ele. Você tem um grande zagueiro de Copa do Mundo. Aí, hoje, o Cruzeiro tá atrás de mais um volante. Matheus Henrique é o nome. É o nome. Você tem 2 bons volantes lá. Você tem... O volante não chega a ser um problema. Eu acho que se você tiver uma opção, um cara que vem para jogar, seria interessante. O Matheus é um nome desse. Você tem... Você já tem o meia você já tá aí, que é o melhor do time. Você já tem agora um atacante bom, um atacante importante. Você contrata mais um de lado, meu amigo, é outro time. É outro time. Porque você preserva os melhores, né? Como eu falei dos laterais, Matheus Pereira, enfim, um dos volantes, e ainda traz cara que vem pra jogar, não é cara pra compor o elenco, pra ver qual que vai ser. Vem pra jogar. E os caras que estavam jogando, eles ficam com uma alternativa. Então é outra perspectiva, sabe? É outro objetivo no brasileiro, outro objetivo na Sul-Americana, principalmente. Então muda completamente o cenário, assim, é bem uma perspectiva bem otimista, viu? Léo, a sua perspectiva também é bem otimista e as prioridades aos pouquinhos estão sendo atacadas de fato, Léo? Sim, é lógico, Cirilo, que existe por parte da gente e muito por parte da torcida uma ansiedade, né? Para que essas contratações sejam realizadas, para que elas aconteçam logo, para que outros jogadores cheguem junto com o Caio Jorge, como já chegou o Cássio, mas a verdade é que só depois do dia 10. Então, a gente está mais de um mês aí que o Cruzeiro vai ter para contratar para o cara poder jogar. Logicamente que o quanto mais cedo chegar, convive mais com o grupo, se precisar, se tiver vindo de uma temporada europeia, como é o caso do Caio Jorge, pode tirar uns dias para descansar e depois já começa uma preparação melhor para encarar a sequência do ano com o Cruzeiro. Então, quanto antes forem feitas, melhor. Mas a verdade é que o Cruzeiro não está com a faca no pescoço para contratar nesse momento. Agora, vamos montar aqui uma possibilidade de time, só para vocês verem como o Cruzeiro muda da água para o vinho. Cássio, William, Mina, João Marcelo e Marlon. Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Arthur Gomes, Caio Jorge e mais um bom. Olha a diferença do time. Olha a diferença que o Cruzeiro vira pro segundo semestre. Que o Cruzeiro vai para a Sul-Americana. Então aqui eu coloquei 2 possibilidades que são reais, mas são possibilidades do Mina e do Matheus Henrique. E se vem um atacante de lado aí. Ô Cirilo, o Cruzeiro não melhora, o Cruzeiro melhora é muito. Mas melhora é muito. Então, tomara que o Cruzeiro consiga essas contratações para realmente brigar por algo diferente na sequência do ano. Próximo passo, então, é o Matheus Henrique, Pansieri? É o jogador que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro quer o Matheus Henrique. Inclusive, o empresário dele esteve na Toca da Raposa recentemente, até para conversar com o Verón e tratar de outros assuntos, né? Todo mundo sabe que é o Fábio Melo, que é o empresário do Matheus Henrique, e ele vai levar essa proposta para o Sassuolo, que é o time que tem o Matheus Henrique. Essa proposta, na casa aí de 6 milhões de euros ou um pouco mais para ter o Matheus Henrique, jogador que está pelo menos 3 temporadas já no futebol italiano, e o Cruzeiro acha que é um atleta importante. O Cruzeiro tentou o Thiago Mendes, olhou a situação do Cuejar e também o Matheus Henrique. É aquela coisa, você vai sondando e vai olhando condições para ver qual vai se encaixar no seu perfil. Então, dentro desse perfil que o Cruzeiro quer de fazer o investimento, o nome é o Matheus Henrique, que o Cruzeiro quer. Mas como disse o Alê também, do Mina, é outra tratativa do Cruzeiro. Quem sabe essa conversa acontecendo hoje, com o empresário do jogador, tendo aí uma noção exata do plano que o Cruzeiro vai oferecer ao Mina. Sabemos que é uma necessidade também do jogador entender o que é essa proposta do Cruzeiro. Tinha metas de ficar na Europa, pelo jeito não está chegando nada tão interessante assim do que em relação ao Cruzeiro, e aí
o Mina também é outra pauta. Ontem o João Vitor Xavier falava no bastidores do Cruzeiro fazendo aí pelo menos de 4 a 6 reforços, contratando de 4 a 6 reforços agora nessa janela. Ele colocou esse número porque conversou com uma pessoa de dentro do Cruzeiro. E é isso mesmo. O Cruzeiro já contratou o Cássio, contratou o Caio Jorge, Mina e Matheus Henrique, pelo menos 4 aí, se conseguir fechar. E alguns outros nomes para a composição de elenco. Um é o Lautaro Dias, jogador do Independente Del Valle, que o Cruzeiro está olhando esse jogador numa primeira situação proposta aí, o time do Independente Del Valle não teve acordo, não teve acerto, não teve entendimento, mas tá aí, é um nome que não é o nome desses que a gente está trazendo, Mina, Caio Jorge, Cássio, outros jogadores, mas o Cruzeiro também monitorando esse atleta do Independente Del Valle. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. Betfair é time grande, tem apostas grátis toda semana, viu, Cirilo? O que me chama a atenção em especial sobre o Matheus Henrique é que ele foi um cara utilizado lá pelo Sassuolo ao longo dessa temporada como um titular, né? Tô vendo aqui as estatísticas do campeonato italiano. Esteve disponível para 31 jogos, em 2 dos 38 lá esteve lesionado e nos outros 5, aliás, em 5 ele esteve lesionado e 2 suspenso. 27 jogos como titular e 4 como reserva. Então o Cruzeiro está contratando um cara que vem jogando, né? Não é um cara que não vinha sendo utilizado. Isso pode ser um trunfo importante também. O Léo Figueiredo, o torcedor do Cruzeiro naturalmente está bastante animado pelo que vem acontecendo. Mas quais são as notícias positivas que esse Cruzeiro já tem? Porque nós estamos falando muito de um Cruzeiro que vai ser diferente daqui a pouco. Mas o que tem que continuar do Cruzeiro atual, o Cruzeiro do momento? O que está de positivo nesse momento no trabalho do Fernando Seabra? Ô, Cirilo, eu acho que se a gente pegar a posição do Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro é positivo. O Cruzeiro perdeu um jogo pro São Paulo, no Morumbis, que é um resultado normal. O São Paulo tem um time mais forte que o Cruzeiro hoje, e mesmo se fossem equiparados, assim como pro São Paulo perder no Mineirão, pro Cruzeiro perder no Morumbi também tá tudo bem. E o Cruzeiro ainda perdeu numa condição bem adversa, porque foi depois que o Marlon foi expulso que o São Paulo tomou conta do jogo. Porque por mais que estava vencendo por 1-0, o Cruzeiro estava jogando bem. E Cirilo, todo mundo sabe, eu sei, você sabe, o Ale, o Pans, todo mundo que tá ouvindo sabe que o Cruzeiro tem um elenco mediano. Se o Cruzeiro tem um elenco mediano e não tem tomado muitos gols, se o Cruzeiro estava jogando bem, inclusive contra o São Paulo, se o Cruzeiro está bem posicionado, numa posição intermediária na tabela, você tem que considerar positivo. Porque até o momento, e o time que vai até 10 de julho, não é um grande time. E ainda tem problemas. Porque no jogo contra o São Paulo, por exemplo, não teve Arthur Gomes, faz muita falta. Então, o Cruzeiro está classificado de maneira direta para as oitavas da Sul-Americana. Foi com facilidade? Não foi, mas está classificado. Então, se você pegar as metas, elas foram atingidas. Como as metas foram atingidas, tem algumas dificuldades. Essas dificuldades que eu imagino que o Pedrinho BH e o Alexandre Matos queiram resolver para que o Cruzeiro coloque novas metas e que consiga atingi-las sem ter essas dificuldades que hoje o elenco tem. Ale, quais são as notícias positivas desse Cruzeiro até aqui? Claro, esperando que vai ser um Cruzeiro diferente, mais qualificado, mas quais são os fatores positivos do momento, hein, Ale? Eu acho que o time tá jogando bem. Eu acho que, independente dos resultados, o time tá jogando bem. Se você situar o segundo tempo contra o São Paulo, que não tinha muito o que fazer, né? Porque o time tava cansado já e também não tem muitas opções de banco, né? Não tem muitas opções de titular, quanto mais no banco. Mas o time tem se comportado bem, conseguiu uma confiança reagindo na Sula, né? Já que ele complicou a sua situação no turno sem vencer nenhum jogo e teve 100% de aproveitamento na segunda parte da Sul-Americana. Eu acho que isso dá confiança. E também eu acho que a perspectiva de uma sequência de temporada melhor, isso é motivante para os jogadores. A gente até falou sobre isso aqui com o Seabra, se não podia causar um desânimo em alguns deles de ficar assim, vou perder a posição e tal. Mas a verdade é que eles têm um período ainda para mostrar o valor dos caras, né? Então é quase como se fosse uma mini seletiva ali, uma mini peneira para falar assim, não, nessa posição aqui você não precisa contratar não, meu irmão, porque eu vou tomar conta aqui. E eu acho que o desempenho do time é a melhor notícia. Tem uma coisa também que mais ou menos não sei se vai mudar muito pro Cruzeiro, que é a Copa América, que é muito ruim para alguns times, mas pro Cruzeiro afetou muito pouco, o Cifuentes, né, que vai embora,
que hoje não é um titular, aliás, ainda não se provou. E ele vai pegar um ou outro adversário que vai perder um jogador importante. Você pega, por exemplo, o Atlético Paranaense sem um Bento. O Flamengo, que perdeu 5 titulares. O meio-campo, que é para mim, o melhor meio-campo que tem no país. Todo mundo foi convocado. Então, numa dessas, ele pode até, tirar algum proveito, já que ele, Cruzeiro, praticamente não foi afetado. Pansieri. Vamos lá para trazer o Seabra também, o registro do nosso Guilherme Pio. Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, falando sobre essa movimentação de mercado do time celeste. Esse período é importante porque a gente sabe que a sequência tem um calendário aí bastante truncado, com 8 ou 9 jogos seguidos, né? Então é importante para todo mundo se reconectar um pouco com a família, conseguir passar em casa, matar a saudade, né? Além da vida do futebol, a vida particular da gente também requer atenção, né? Tem momentos aí, às vezes, que são delicados. Então, todo mundo volta energizado, né? E com condição de focar e dar 100% de novo para que a gente consiga continuar evoluindo e buscar os resultados que a gente precisa e pretende. O Cruzeiro se movimentando na janela. Daqui a pouquinho deve estar chegando aí mais um jogador, quem sabe, para reforçar o seu elenco. Jovem Caio Jorge, jogador que foi para a Europa, tem um potencial enorme. Queria que você falasse aí também dessa possibilidade de mais um reforço para você. A gente está aguardando aí todas as definições, né? A gente sabe da qualidade do Matos como profissional que atua muito bem no mercado, né? E a gente vai, sobretudo, dar atenção para os jogadores sempre que no momento estão no Cruzeiro, né? Então a gente tem foco naqueles que estão trabalhando, tem alguns que têm tido mais oportunidade, outros menos, mas a gente tem estado satisfeito com o trabalho de todos e atento para fazer essa gestão e oportunizar nos momentos que forem mais apropriados para que todos possam mostrar a qualidade do trabalho que têm realizado. E tem jogadores que não estão tendo oportunidade, né, Seabra? E como é que fica isso para você gerir dentro do elenco? Isso daí faz parte do nosso trabalho, faz parte, na verdade, da natureza do futebol. Os elencos giram aí em torno de 24, 25, 26, até 30 jogadores e só 11 são escalados, só 5 substituições são feitas, né? Então o que a gente procura fazer é treiná-los de forma isonômica, se preocupar com a evolução de todos, para que eles sintam que quando a oportunidade vier, eles tenham sido bem trabalhados, tiveram a atenção da comissão e possam estar prontos para aproveitar a chance quando ela vier. Bom retorno, bom trabalho. Obrigado. Esse, então, o Fernando Seabra nessa entrevista com o Guilherme Pio. Agora, Cirilo, como é que nós estamos de tempo aí? Pode falar. Uma informação importante, inclusive que está no Cagliari News, também um site só com notícias do time italiano, trazendo uma questão aí importante, que existia ali no contrato do Mina com o Cagliari uma cláusula, um gatilho, que poderia levar pelo menos a mais um ano de contrato com o time italiano. Então há uma possibilidade do Cruzeiro, se o Cruzeiro vai querer esse jogador de fato, se tem esse contrato ativado e esse gatilho, vai ter que chegar a um acordo também financeiro. Não é só a parte de se entender de luva, salário ou algo do tipo, né? Então é uma questão aí importante para ser levantada e colocada, que não é uma contratação fácil, até porque o jogador também tem um contrato com a Fiorentina e vamos ver como é que vai ser toda essa situação. Certo que o Cruzeiro quer o jogador, mas não é uma contratação fácil, uma contratação, vamos colocar assim, tranquila de ser feita. Por isso, o Cruzeiro também até monitorou essa semana essa situação do Dória, jogador do Santos Laguna do México. Eu falei em nome de Betfair, Cirilo. Perfeito, Emerson Pansieri. Daqui a pouquinho tem mais do Cruzeiro aqui no Rádio Esporte.